Pronto, pessoal? Estamos nós aqui de volta. Bom, nós paramos nossa primeira parte do vídeo na letra B. Vocês responderam a letra B, pintaram todas as sílabas tônicas das palavras e agora a gente vai para a letra C, certo? Vamos ver aí comigo o que é que está escrito na letra C para vocês poderem responder, tá bom? Vamos começar. Na letra C, diz o seguinte, o primeiro pontinho, são 3 perguntas para uma letra só. O primeiro pontinho, que são setinhas, diz assim, sílaba tônica na antepenúltima sílaba, que é para vocês escreverem aí qual é a palavra que quando você pintou, ficou com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Olhe lá no quadro quais são as palavrinhas que estão pintadas e veja qual é a que está pintada na antepenúltima. E aí, conseguem acertar? Isso, a palavra trânsito. Na palavra trânsito está pintado a sílaba tran, que é a antepenúltima, certo? Então, todo mundo escreva trânsito nessa primeira linha, ok? E aí, a gente vai passar para a segunda parte. Olha, vocês vão escrever agora a palavra ou as palavras, se tiver mais de uma, de acordo com a posição silábica tônica, qual é a palavra ou palavras que estão pintadas com sílaba tônica na penúltima sílaba. E aí, no quadro, quais são as palavras que você pintou a penúltima sílaba? Isso, segurança e banco. Então, escrevam aí segurança e banco. E aí, nós vamos para a última questão dessa página. O último tópico da letra C. Palavra com sílaba tônica na última sílaba. Qual foi ou quais foram as palavras que você pintou? Hein? Vamos lá? Isso, só temos uma, que foi a palavra legal. Que na palavra legal você pintou gal. Então, vai ficar da seguinte forma. Primeira resposta fica trânsito. Segunda resposta, segurança e banco. E a terceira resposta, legal. Ok? E vamos para a página 64 agora. Isso. Na página 64, tem aí uma explicaçãozinha, certo? Falando exatamente o que eu mostrei. Quando é que a sílaba é tônica, quando é que a sílaba está na última, na penúltima e na antepenúltima colocação. Ó, sílaba tônica. Na antepenúltima nós temos o primeiro exemplo, que foi o quê? Tran. Na penúltima nós temos ban, de banco. E na última nós temos gual, de legal. Aqui, ó, trânsito, banco e legal. Só explicando, certo? Vamos agora para a quarta questão. Observe as palavras que estão escritas no quadro. Nós temos aí as palavras palmadas, trânsito, evitar, doméstico, devolver, cinema, novembro e desencadear. E aí o que é que pede na letrinha A para se fazer nesse quadro? Olha, pronuncie cada palavra devagar e em voz alta. Observe o exemplo que temos aqui, ó. Nós temos um exemplo aí, está assim, ó. Palmadas, puxando bastante a sílaba forte, ó. Palmadas. Nós vamos ler todas essas palavras fazendo isso. Nós vamos pronunciar fortemente a sílaba tônica. Então, vamos comigo. A primeira já foi dita, palmadas. Agora, vamos fazer isso com trânsito. Vamos lá? Trânsito. Trânsito. Próxima. Evitar. Evitar.
As duas que estão aí no meio. Doméstico. Doméstico. E a outra? Devolver. Devolver. Temos mais 3 ainda para finalizar. Cinema. Cinema. A outra. Novembro. Novembro. E a última. Desencadear. Desencadear. E aí, a letra B diz: circule em cada uma das palavras do quadro a sílaba mais alongada. E aí, gente, na palavra palmadas, qual é a sílaba mais alongada? Isso, ma. Todo mundo circule ma. Aí vamos para trânsito. Olha novamente a pronúncia. Trânsito. Qual é a mais longa? Isso, tran. Então, todo mundo circule a sílaba tran. E vamos para evitar. Evitar. Qual é a sílaba tônica? Isso, tar. Então, todo mundo circula a sílaba tar. E vamos para as próximas. Doméstico. Doméstico. Qual a sílaba mais longa? Mes. Pronto, circulem aí a sílaba mes. E vamos para a próxima. Devolver. Devolver. Qual é a sílaba forte aí? Isso, ver. Sílaba mais longa, então podem circular. Cinema. Cinema. Qual é a sílaba alongada? Isso, nem. Então, todo mundo circule a sílaba nem. Novembro. Novembro. Qual é a sílaba tônica? Isso, vem. Todo mundo circula, vem. E o último, desencadear. Desencadear. Qual é a sílaba tônica? A última, ar. Desencadear. Pronto. Feito isso, terminamos o que se pede na letra C. E agora vamos para a próxima questão. Vocês agora vão dividir as palavras do quadro em sílabas, ok? Vocês têm um quadro aqui abaixo, ó. E aí vocês vão dividir as palavras em sílabas. Vamos comigo. Eu conto aqui com vocês, vocês colocam em cada espaço que tem aí. Está facilitando porque tem já as linhas separadas. Só que a gente tem que saber quais são as letras que vão ficar em cada sílaba, ok? Então, vamos lá. A primeira palavra é trânsito. Olha como vai ficar. Transito. Transito. Entenderam? Pelo som de cada sílaba, você já sabe quais letras vão ficar em cada sílaba. Próxima. Devolver. Como é que vai ficar? Vamos contar. Devolver. Devolver. Pronto. Escreva cada partezinha na linha. Próxima. Desencadear. Vamos lá? Desencadear. Olha como vai ficar. Desencadear. Ok? Vamos para a seguinte, que é palmadas. Vou pronunciar para vocês verem.
palmadas. Palmadas. Pronto, vai ficar assim. Agora vamos para as próximas. Evitar. Vou falar e vocês escutam. Evitar. Evitar. Pronto, já dá para vocês separarem. Próxima. Doméstico. Vamos separar agora doméstico. 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 Pronto, gente. Entenderam como fica? Ó. Doméstico. Pronto, deu para entender. A próxima é cinema. Vamos separar cinema. 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 Pronto, escrevam. E a última, novembro. Vamos separar novembro. 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 Pronto, de acordo com o som da minha voz em cada sílaba, deu para se perceber quais são as letras que ficam em cada sílaba, ok? Pronto, agora vamos para a página 65. Na página 65, a letra D pede o seguinte: agora complete o quadro copiando as palavras dos lugares corretos. Aí, na primeira parte do quadro, você vai copiar palavras com a última sílaba alongada. Depois, no meio, palavras com a penúltima sílaba alongada. E, no último espaço, palavras com a antepenúltima sílaba alongada. Certo? Ó, começando. E aí, quais foram as palavras do quadro que tiveram a última sílaba alongada, mais forte, que vocês circularam no final? Vamos lá? Isso, as palavras foram evitar, desencadear e devolver. Evitar, desencadear e devolver. Então, vocês copiam essas 3 palavrinhas na primeira parte do quadro. Evitar, desencadear e devolver. Pronto? Vamos agora para a parte do meio. Na parte do meio são as palavras com a penúltima sílaba alongada. E quais foram? Vou repetir para vocês escreverem. Olha só. Cinema, novembro e palmadas. Cinema, novembro e palmadas. Pronto. Escrevam essas 3 palavrinhas. E aí vamos para a antepenúltima. Na antepenúltima, nós só tivemos 2 palavras, que foram trânsito e doméstico. Trânsito e doméstico. Pronto. Terminando essas palavras, terminamos o quadro. E aí vamos para a próxima questão. Olhem aí o número 5, vamos ler juntamente comigo. O número 5 diz: retorne ao quadro do item D, esse aqui de cima, que vocês fizeram agora, certo? E observe as palavras que estão na coluna em que a sílaba alongada foi a antepenúltima. A última parte do quadro, ó. A antepenúltima aqui. Observem essas 2 palavras, que são quais? Trânsito e doméstico. Quando você observa essas 2 palavras, o que é que elas têm em comum? O que é que tanto tem na uma quanto tem na outra? Bom, gente, o que elas têm em comum são os acentos, certo? Os acentos gráficos. Então, vocês vão escrever aí que elas têm em comum o quê? Todas têm acento
gráfico. Resposta da questão 5. Todas têm acento gráfico. Deu para fazer? Pronto, agora vamos para a sexta questão. Na sexta questão, vocês deverão observar primeiro as palavras que estão escritas aí dentro de um quadrinho. Olha, são essas aqui, essas palavras, certo? Vamos aí ler juntamente comigo, acompanhando a leitura. Vamos lá? Café, cipó, terá, tatu, caqui. Café, cipó, terá, tatu, caqui. Foram essas as palavras. A letra A diz o seguinte: o que essas palavras têm em comum em relação à sílaba tônica? E aí? O que será que ela tem em comum? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Qual é a sílaba mais forte da palavra café? Fé. Cipó, pó. Terá, rá. Tatu, tu. E caqui, qui. Ou seja, todas as palavras têm em comum o seguinte ponto: a sílaba tônica é a última. Perceberam que todas elas têm como sílaba tônica a última sílaba? Pois é, então a resposta aí vai ser a seguinte, na letra A. A sílaba tônica é a última. Escrevam. A sílaba tônica é a última. Lembrando mais uma vez, se não der para fazer agora, volta o vídeo e faz novamente, porque as respostas já estão no vídeo. Ok, pessoal? Vamos para a letra B. Letra B diz: entre essas palavras, quais estão acentuadas? Com quais vogais elas terminam? Então, gente, as acentuadas são essas primeiras que vocês estão vendo aí, ó. Café, cipó e terá. Então, escrevam café, cipó e terá. Porém, pede para você escrever também com quais vogais elas terminam. Aí vocês na frente escrevem. Elas terminam com E, I e A. E, I e A. Certo? Elas terminam com E, I e A. Se alguém quiser colocar, elas terminam com as vogais E, I e A, também fica legal, fica mais completo ainda, certo? Então, vamos para a letra C. Na letra C, temos a seguinte pergunta: quais não foram acentuadas? Com quais vogais terminam? Então, nós não acentuamos o quê? Tatu e caqui. Aí vocês colocam aí, tatu e caqui. Aí, continuando, com quais vogais elas terminam? Aí vocês escrevem na frente. Elas terminam com as vogais U e I, certo? Elas terminam com as vogais U e I. Se quiser colocar na sequência da ordem das vogais, vocês colocam primeiro I, depois U, certo? Elas terminam com as vogais I e U, seguindo a sequência do nosso grupo de vogais. E aí, gente, tem uma partezinha explicativa aí embaixo. Diz o seguinte, ó. Algumas palavras recebem acento gráfico e outras não. As palavras em que a sílaba forte é a última recebem acento quando terminam com A, E e O. Foi o caso das nossas palavrinhas aqui. Nós só acentuamos aquelas que terminaram com A, com E e com O, certo? Por exemplo, terá, café, será e giló, que não apareceu aí, certo? E aí, quando ela vier com I e U, já o caso vai ser diferente. Vamos agora para a página 66, pessoal. Todo mundo aí comigo?
na página 66, ok? Vamos lá. Na página 66, vocês têm aí um cartaz, um panfletozinho, e eles têm um anúncio bem interessante, certo? Vamos ler aí o que está escrito nesse anúncio, olha, que é esse aqui. Esse panfleto, certo, gente? Então, vamos ler comigo essa frase maior, a principal. Diz assim, olha: todas as escolas são para todos os alunos. Todas as escolas são para todos os alunos. E aí, gente, tem uma pergunta lá embaixo. Diz assim: qual a mensagem transmitida por esse cartaz? O que é que vocês acham? Para a gente poder saber disso, a gente tem que saber o que está escrito aqui, ó. Certo? Vamos ver o que está escrito aí, olha. Todo mundo cresce com as diferenças. Quando há um aluno com deficiência na sala de aula, todos aprendem a lidar com as próprias dificuldades e a respeitar os outros. São motivados ainda a exercitar a solidariedade e a superação. É por isso que a educação inclusiva é um dever de escola e direito das crianças, adolescentes e adultos com deficiência. A construção de uma sociedade mais justa tem que começar na escola. Olha só, gente. Então, de acordo com esse pequeno textozinho que está escrito aqui, esse parágrafo, vamos lá. Qual é a mensagem transmitida por esse cartaz? Ele está indicando que todos temos direito à escola, certo? Todos, inclusive as pessoas com deficiência, certo? Então, vocês escrevem: todos têm direito de ir à escola, inclusive pessoas com deficiência, certo? Essa é a resposta do número 1. E aí, vamos para a página 67, ok? Na página 67, número 2 diz o seguinte: que palavra presente no cartaz comprova a sua resposta à questão anterior, certo? A frase é o seguinte: todas as escolas são para todos os alunos. E aí, qual é a palavra que está mostrando o que eu falei antes? Que todo mundo tem direito à escola. A palavra todos. São para todos. Então, a palavrinha aí é a palavra todos. Certo, pessoal? Então, botem aí nessa linha. Por que todos? Porque inclui crianças, jovens, adultos, certo? Então, vocês podem até acrescentar todos, pois inclui crianças, jovens e adultos. Todos, pois inclui crianças, jovens e adultos. E aí vamos para a quarta questão. Quem criou esse cartaz? Lá embaixo tem o nome de quem criou, não da pessoa, mas do sistema. Qual foi? Tem aí indicando aqui no cantinho, ó. E aí, gente, qual foi? Vamos ler comigo aqui, ó. Ministério Público do Estado da Bahia. Então, quem foi que criou esse cartaz? Vocês vão escrever o quê? Ministério Público do Estado do Estado da Bahia. Ministério Público do Estado da Bahia. E aí, gente, nós vamos parar por aqui. Eu quero que vocês continuem, vocês vão responder em casa a quinta questão, certo? Da quinta questão e também a página 68 e 69, certo? Quinta questão, página 68 e 69. Na 68 e 69, certo? É uma coisa mais
prática para vocês fazerem, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui. Voltamos na nossa próxima aula, certo, pessoal? Tenham um dia maravilhoso, abençoado e que Jesus fique com todos vocês. Olha, gente, um abraço assim forte e um beijo para todos vocês, certo, criançada? Então, até a nossa aula de amanhã, que será de matemática, ok? Ó, tchau, tchau, crianças!